Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Ver é crer ou crer é ver? Estas são perguntas sobre fé. E o tema da campanha se chama Fé. Serão 12 dias de ensinamentos, de intimidade, de capacitação do Espírito para entendermos de fato o que é a fé. Ver é crer ou crer é ver? Estas são perguntas sobre fé. Esta campanha oferece um estudo profundo sobre a fé, das histórias do Antigo Testamento, de pessoas reais que demonstraram fé corajosa em situações impossíveis, até os ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Através da leitura, através da campanha, você será encorajado a aprofundar seu relacionamento com Deus e para se tornar um seguidor de Jesus mais fiel. Hoje, neste primeiro dia, iremos meditar no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 14. A palavra do Senhor diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Aleluia! Mas do céu lhe brandou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro,
e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Se proverá. Se proverá. Um dia Deus chega para Abraão e disse: Abraão, eu te dei um sonho. Eu te fiz sonhar com um filho. Mas agora eu estou te pedindo o teu sonho. E a Bíblia diz que mesmo diante de um pedido duro, Abraão, um homem que estava disposto a obedecer, sem questionar, pega o seu filho, sobe no monte, e antes que sacrificasse o seu filho, o Senhor interrompe aquele ato e disse a Abraão: agora eu sei que de verdade você é um homem fiel. Nós temos aprendido que Deus, Ele não vai nos dar nada que nós não sejamos capazes de devolver para Ele. Senhor, nós queremos te devolver hoje. Mais uma vez, publicamente nós dizemos isso, Senhor. Nós abrimos mão do que for possível, do que for preciso, para ter mais de Ti, Senhor. Nós abrimos mão de qualquer coisa para ter mais da Tua presença, Senhor, em nós. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado, oh Deus. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti. Tu sabes que é verdade, Senhor. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu,
apaixonado. Estou apaixonado, esperado de amor. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. As palavras de vida eterna, Senhor, o que fazer? Pra onde ir se só tu tens? Oh, o que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Meditando neste início de Gênesis 22, versículo de 1 a 14, este relato da prova incrível de Deus e a obediência inequívoca de Abraão ilustra a misericórdia de Deus, sua provisão e, novamente, sua intenção de realizar as suas promessas missionárias para o seu povo. E chama atenção para o versículo 13. Ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O sacrifício de animais era uma prática comum na antiguidade e, apesar de mais raro hoje, ainda é praticado por muitos povos. A disposição de Abraão em sacrificar seu filho demonstra sua obediência a Deus, a quem se submeteu como servo. No entanto, também se praticava sacrifícios humanos entre povos da época, e ainda hoje também se pratica, especialmente de criança. Aliás, em nossa sociedade ocidental, milhões de crianças ainda não nascidas são sacrificadas por todo e qualquer motivo, talvez em número muito maior que em qualquer povo primitivo. Mas fizemos a leitura dos versículos, ouvimos um louvor, peguei alguns trechos para nos enquadrarmos a realidade de hoje, mas o foco, o alvo aqui da campanha neste primeiro dia é sobre fé. O supremo teste da fé e obediência de Abraão veio depois da partida de Ismael, quando todas as esperanças para o futuro estavam alojadas em Isaque. Pois Deus prova a Abraão. Nisso, onissa, hebraico, provar, significa um teste que revelaria a fé de Abraão como nada ainda o conseguira fazer. Ele tinha de dar provas de obediência absoluta e incontestada fé em Jeová, Deus, obedecendo até mesmo de olhos fechados, passo a passo, até que a fé se destacasse clara como o sol do meio-dia.
mas ardente, permaneceu firme sob as maiores pressões e suportou a mais difícil tensão para emergir da prova em completo triunfo. Nenhum teste seria mais severo do que aquele que agora Deus lhe impunha. E nenhuma obediência seria mais perfeita do que a de Abraão. Quando Deus o chamou, o patriarca respondeu imediatamente, mesmo sabendo que estava à sua frente. Disse calmamente aos seus servos: espere aqui, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Sua fé em Deus, que vê e se encarrega de tudo, garantiu-lhe que tudo estava bem. Ele confiou em Jeová, Deus, para a execução de sua promessa. Para a execução de suas promessas. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura ele, o recobrou. A fé via além do sacrifício e estava pronta a obedecer. Moriá. O lugar do sacrifício não pode ser positivamente identificado. Segundo de Crônicas 3, versículo 1. Parece localizá-lo no local do Templo de Salomão. A tradição tem se apegado a esta opinião e seria difícil encontrar um local mais aceitável. A viagem a pé de Berseba deve ter levado a maior parte dos 3 dias. Oferece-o ali em holocausto. A palavra hebraica usada aqui, eila, literalmente, levanteu, significa oferecer a vítima como tudo em holocausto, em sinal de completa dedicação. Não se faz nenhuma referência a matar o rapaz. A intenção original de Deus, Jeová, ao que parece, foi a de garantir a oferta completa, mas interferir antes que a vítima fosse morta. O propósito de Deus, em parte, foi o de apresentar uma lição objetiva sobre a sua aversão ao sacrifício humano, que eram abertamente praticados pelos pagãos por todos os lados. Conforme os dois lentamente subiam a encosta da montanha, o jovem observador perguntou: onde está o cordeiro para o holocausto? Que cena patética! A resposta do pai foi dada sem delongas. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. O verbo significa ver. Na verdade, Abraão dizia que Deus era capaz de ver e providenciar à sua maneira. Ele tinha em seu coração uma segurança calma de que Deus seria capaz de cuidar dos detalhes. Abraão não sabia que o rapaz seria poupado da experiência da morte, mas tinha fé para crer que o Onipotente providenciaria o necessário à sua maneira e na sua hora exata. Paulo penetrou nas profundezas dessa verdade quando disse: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou para todos nós, como nos não dará também como ele todas as coisas? Romanos 8:32. Tudo estava em seu devido lugar sobre o altar.
O filho amado das promessas estava amarrado e prostrado sobre a lenha, para que mesmo trouxera sobre os ombros. O fogo estava pronto. Tudo estava calmo e quieto. A faca afiada e foi desembainhada e levantada. De repente, a voz do céu quebrou o silêncio. Deus ordenou que Abraão deixasse a faca de lado, desamarrasse as correias que prendiam o rapaz e que trouxesse o carneiro preso entre os arbustos. Essa foi a hora suprema de Abraão. Deus experimentara o seu coração e estava satisfeito. Novamente, Isaque se colocou ao lado de seu pai, uma testemunha da misericórdia, da graça e da provisão do Senhor. Foi por isso que Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meio-dia e ouviu e alegrou-se. O homem de Deus retornou a Berseba, iluminado com o senso da presença de Deus. Jamais tornaria a ser o mesmo. As grandes promessas foram renovadas e foi-lhe assegurado que as bênçãos das alianças seriam dele e de seus descendentes. Amém. Graças a Deus. Pegando essa última, chama atenção para nós que estamos aqui, buscando o impossível de Deus, que nós estamos buscando a presença dele, ou até mesmo a resposta para as nossas promessas, para o nosso chamado. No versículo 14, a maravilhosa frase "o Senhor proverá" deriva das palavras de fé de Abraão a Isaque. Da mesma forma que Deus proveu um carneiro para sacrifício no lugar do filho de Abraão, um dia ele entregaria seu próprio filho em sacrifício em nosso lugar. Moriá fica ao lado oriental de Jerusalém, onde, tempos depois, o templo seria erguido. Perto dali, o Salvador seria morto. O que eu pego aqui e chamo a atenção para a sua vida, para as circunstâncias que estão acontecendo, os fatos isolados, as tempestades, as perturbações, as dívidas financeiras, os problemas no relacionamento. Eu tenho uma única palavra para você, meu irmão, minha irmã. Deus proverá. Deus proverá. O último versículo desse primeiro dia, 1 de Samuel, capítulo 1, versículos de 7 a 20. E a palavra diz: e assim o faria ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela
no orar perante ao Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse: acha tua serva mercê diante de ti? Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que se chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Graças a Deus. Meditando aqui neste lindo trecho de 1 de Samuel, capítulo 1, versículo de 7 a 20, a oração e o voto de Ana, eu chamo a atenção aqui para os versículos de 9 a 10, comida e bebido. Parte do ritual em que porções do sacrifício eram partilhadas em uma refeição, a celebração festiva contrasta com a amargura de Ana. Mesmo recebendo porção dupla da refeição, Ana não se alegrava, pois lhe faltavam filhos. Em sua oração, Ana faz um voto de dedicar seu filho ao serviço do Senhor, conforme o voto de Nazireu, pelo qual não se cortava o cabelo, não se comia qualquer alimento ou bebia derivadas de uvas, nem se aproximava de cadáveres. Na antiguidade, as orações ou leituras eram invariavelmente auditíveis. A oração mental silenciosa e a leitura para si são características da modernidade. Por isso, o sacerdote estranha que Ana movia os lábios sem, contudo, produzir qualquer som. Ele a teve por embriagada. Porém, ela estava tão abatida que orava apenas em seu coração. Ao perceber o motivo da angústia de Ana, Eli a despediu em paz, invocando a resposta de Deus à sua petição. Mais do que uma petição de uma mulher aflita, essa experiência de Ana aponta para o tema de petição dos israelitas por um rei, em 1 de Samuel, capítulo 8. Versículo 18. O seu semblante já não era triste. Embora as circunstâncias de Ana ainda permanecessem a mesma, o efeito imediato da oração foi o fortalecimento de sua confiança e alegria. A oração de uma pessoa atribulada, derramando a alma perante o Senhor, alivia o sofrimento e fortalece a confiança em Deus. Você que está aí, passando por esses momentos difíceis, derramando lágrimas,
sofrimento, um aperto no peito, o seu alívio é a oração. Você precisa fortalecer a sua confiança em Deus. E este é o momento, pela atitude da Ana, perante aquela peleja porque não teve filhos, e ela foi lá, fez um voto com Deus. E hoje eu digo, peça, porque Deus proverá. Lembrando-se dela, a expressão que denota como Deus atende a oração e intervém de maneira especial na vida do seu povo. A experiência de Ana é semelhante à de Raquel. O tema também é típico do contexto de aliança de Deus com Israel e demonstra a bondade com que Deus age em favor do seu povo. E eu encerro a reflexão no último versículo, de número 20. Teve um filho. Em geral, o relato do nascimento de uma criança na Bíblia evoca a esperança e um novo agir de Deus em favor da humanidade. Assim foi com Isaac, Moisés, Sansão, Obed, João Batista e Jesus. Mais do que explicar a origem de Samuel, o relato do nascimento faz nascer a esperança de transformações na vida religiosa e política da nação. Foi também essa expectativa que alimentou a esperança do nascimento do Messias, o libertador do povo. Samuel, o nome faz um jogo de palavras e sons que podem ter vários sentidos. A explicação é que ele foi pedido a Deus, neste caso, uma alusão ao verbo Shaal. Porém, a etimologia aponta para o sentido: seu nome é Deus. E o som parece com o ouvido de Deus, ou Deus o ouviu. De qualquer modo, o nome dá a entender que Samuel nasceu em resposta à oração de sua mãe. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, peço que o Senhor interceda na vida deste irmão, desta irmã, que está passando por sérios problemas, tanto de saúde, como financeiro, como relacionamento. Sabemos que em Gênesis 22, versículo 14, em que Abraão, seu servo fiel, disse ao seu filho Isaac: Deus proverá. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus proverá. Deus proverá. Assim como foi na vida de Ana. Deus proverá na sua cura, nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua ferida, na sua dor, nos seus negócios, na sua casa, no seu emprego. Não temas, não temas. Se você está diante dessas dificuldades, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, proverá em sua vida. Deus proverá. E a partir de agora, Deus está
fazendo um agir sobrenatural sobre a sua vida. Deus proverá. Assim como fez na vida de Ana, que deu seu filho Samuel, ouvindo de Deus. Deus ouviu. Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo a sua voz, o seu choro. Deus está enxugando as suas lágrimas. Deus proverá na sua vida. Amém. Graças a Deus.